Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Marco Teles, boa tarde. Boa tarde, Marta. Marco Teles, do Europe Direct Madeira, os vários responsáveis pelos vários centros desta nova geração de Europe Direct realizaram uma reunião na qual participou o Marco Teles. Sim, tivemos a oportunidade de estar presente na reunião anual, que habitualmente há encontros dos 15 centros da rede Europe Direct a nível nacional, encontros que são feitos na representação da Comissão Europeia, um pouco também para afinar estratégias de atuação, partilhar boas práticas e também recebermos informações mais próximas, digamos assim, de Bruxelas. Após um ano e meio quase de ausência de reuniões presenciais, tivemos finalmente um primeiro encontro, o que é bom sinal, é bastante positivo, e onde podemos, também discutir um pouco os nossos planos de ação e perceber também um pouco as prioridades, embora isso já esteja plasmado, digamos, no nosso plano de ação, mas há muita coisa sempre nova a surgir e, por exemplo, um dos temas, apenas para talvez que mereça aqui um destaque, claramente desse muita importância à questão da Conferência sobre o Futuro da Europa. É algo que os centros vão trabalhar de forma bastante intensa junto dos cidadãos, tentar no fundo, em primeiro lugar, passar esta informação de que existe ou que está a decorrer esta Conferência sobre o Futuro da Europa, que permite que os cidadãos possam organizar eventos ou participar em eventos terceiros e dar a sua opinião sobre a Europa que querem para o futuro. E nós também vamos obviamente, tentar organizar ou ajudar também outras entidades ou pessoas a organizar eventos nessa matéria, contribuindo assim para esta recolha de opiniões sobre o futuro da Europa. Na semana próxima haverá uma apresentação mais formal do Europe Direct Madeira. Exato. Na próxima semana, já no dia, portanto, dia 26, na quarta-feira, teremos às 15 horas no auditório da Casa da Cultura de Câmara de Lobos, onde, de resto, o edifício onde nós temos a sede do Europe Direct Madeira, faremos, então, oficialmente a apresentação desta nova geração da Europe Direct, pese embora já estarmos no terreno desde 2013, mas esta é efetivamente uma nova geração, onde a nível europeu houve algumas alterações e a nível nacional também, com a entrada de 2 novos centros na rede, e portanto nós vamos aproveitar também esse momento para, junto das entidades e de pessoas e instituições com quem nós temos trabalhado assim de perto, expormos um bocadinho o nosso plano de ação para este ano e lançarmos assim, digamos que em força então o nosso plano já para 2021. Marco Teles, não sei se quer desvendar algo do plano? Não, é um plano onde normalmente nós nunca temos feito uma apresentação formal dos planos de ação, até porque os planos são sempre comunicados à Comissão Europeia, são depois aprovados de acordo com as orientações. E a experiência também leva-me a perceber que muitas das vezes estes planos, como todos os planos, às vezes têm um certo caráter provisório, sim, não é? Portanto, temos um conjunto de intenções que muitas das vezes, aliás, neste último ano e meio, convenhamos, sim, tivemos que nos reinventar acerca desse plano. E, portanto, o nosso plano não difere muito, em termos de grande estratégia, não difere muito daquilo que temos tido no passado, as linhas de ação, os públicos-alvo, nomeadamente o trabalho que fazemos junto das comunidades escolares, portanto, iremos manter. Agora, é um plano que também temos algumas reticências em relação à concretização de determinadas atividades, que vão estar dependentes, obviamente, da evolução da pandemia, que esperemos, atendendo também, fazendo fé nos números mas sobretudo no avanço que a vacinação está a ter, acreditamos que caminhamos para o lado certo, digamos. A pandemia e as respostas a esta crise sanitária estiveram em foco no Parlamento Europeu e é disso que vamos deixar nota aqui, nomeadamente, talvez a questão mais focada de um acordo
para um certificado digital Covid da União Europeia, tudo isto com vista a facilitar a livre circulação na União Europeia. Exatamente. Esta semana, no Parlamento Europeu, este foi um dos temas centrais da ordem de trabalhos. Há realmente já aqui um texto acordado que irá ser agora submetido à votação da chamada Comissão das Liberdades Cívicas, no dia 26 de maio, e depois será apresentado para adoção novamente em plenário na sessão de 7 a 10 de junho. Depois seguir-se-á com certeza a sua publicação no Diário Oficial da União Europeia. Isto para quê? Porque de facto, com a abertura dos mercados, com a retoma previsível, com as férias aí à porta, é urgente que tenhamos este certificado verde digital pronto já, o quanto antes. Sob pena de nós começarmos a ver aqui situações de cada país encontrar aqui uma forma de controle própria e, portanto, a solução é haver aqui um padrão que será este certificado verde digital. Confesso que ainda tenho dúvidas sobre o nome, será esse que efetivamente ficará ou não, mas como já aqui dissemos, no fundo este dito certificado, que terá sempre uma forma digital e uma outra em papel, pretende atestar que o portador do certificado ou já tenha sido vacinado ou que apresentou um resultado negativo num teste feito à Covid, ou então que já tenha recuperado de uma infecção que tenha tido no passado. Portanto, na verdade, é um certificado que contempla três situações. Isto porquê? Porque inicialmente, quando se falou nesta espécie de... até inicialmente falava-se na expressão passaporte, o que chocava aqui um bocadinho, pensava só na questão da vacinação e isso seria discriminatório, porque isto significaria que realmente as pessoas podiam circular e viajar, aqueles que estivessem vacinados, o que não faz sentido nenhum e não é isso que está em causa. Portanto, na verdade é como se tivéssemos três certificados distintos, é um modelo europeu que é comum a todos os Estados-membros, portanto será válido nos 27 países e em princípio deve vigorar por um período de 12 meses. É isso que está, pelo menos, em cima da mesa. Mas não impede a livre circulação de quem não o tiver? De maneira nenhuma, portanto, isso ficou claro desde o primeiro momento, é que o certificado nunca poderá ser entendido como uma condição prévia para um cidadão europeu se poder deslocar dentro do espaço comunitário. Portanto, isso não está completamente fora de questão. Além disso, há aqui mais uma nota essencial, é que desta discussão houve aqui, digamos que o compromisso por parte da Comissão Europeia de mobilizar cerca de 100 milhões de euros para facilitar a existência de testes que sejam, no fundo, mais baratos, mais acessíveis, porque, obviamente, a testagem vai aumentar e muito neste período agora de verão, precisamente para esta situação das viagens e portanto, esse aspecto é importante. O outro, só se a Marta me permite, é só também dizer que nestes certificados de vacinação estão incluídas aquelas vacinas que foram aprovadas pela Agência Europeia do Medicamento. Porque também às vezes gera-se esta questão, mas eu levei a vacina da Pfizer ou eu levei da AstraZeneca, será que... Portanto, todas as que foram aprovadas pela Agência Europeia são válidas para este certificado verde digital. Ou seja, estamos a falar da vacina da Pfizer, da Moderna, da AstraZeneca e esta nova, inclusivamente, da Johnson. Ficam de fora as outras. Ficam de fora as outras, exatamente. Enquanto não forem aprovadas, eventualmente poderão vir a sê-lo. Em relação ainda às viagens, há uma recomendação, podemos dizê-lo talvez, de que os Estados-membros não devem impor restrições de viagens adicionais, como quarentenas ou testes adicionais. Portanto, no fundo, é aquela questão deste certificado garantir, no fundo, um conjunto de procedimentos que sejam comuns no espaço europeu. Portanto, só numa situação excepcional, numa questão de saúde pública, é que, de facto, um Estado pode alterar estas regras, comunicando naturalmente à Comissão Europeia, mas só apenas em situações excepcionais. A questão é que nós possamos viajar com a confiança e com este certificado verde digital e que seja comum, de facto, estas regras nos 27 países. Colocam-se questões em relação à proteção de dados sempre, do cidadão sempre, mas naturalmente não poderia ser outra postura por parte da Comissão,
preocupação que não seja o de garantir que esses dados pessoais, que naturalmente são obtidos, acabamos por ter que os ceder para a elaboração destes certificados, eles não podem, de forma alguma, ser armazenados em qualquer base de dados dos próprios Estados-membros de destino, por exemplo. Portanto, há essa garantia, não temos que ficar preocupados com os dados que estamos a dar. Enfim, quem se preocupa com isso, porque há quem não veja nisso qualquer tipo de problema. Mas não há qualquer intenção de haver aqui uma base de dados que controle quem viajou, quem deixou de viajar, para onde foi, de onde saiu. Isso não é possível com o regime geral de proteção de dados, e essas garantias já foram por diversas vezes confirmadas pela própria Comissão. O Parlamento Europeu debateu também a questão da suspensão das patentes das vacinas contra a Covid-19 e não houve um consenso, não é verdade? Não, eu recordo-me que falamos isto na passada sexta-feira. Aliás, já tinha-se levantado esta questão na Cimeira Social do Porto, porque foi na altura quando os Estados Unidos apresentaram esta ideia da suspensão temporária, no fundo, das patentes, e realmente no Parlamento Europeu não se gerou consenso em relação a esta matéria. Há quem ache que, de facto, que isto seria um elemento essencial para acelerar a produção ou o lançamento das vacinas, mas há também eurodeputados que consideram, e acho que também, podemos dizer que a Comissão, de certa forma, manifestou um pouco nesta linha, que acham que o que realmente importa é, por exemplo, aumentar as instalações de produção noutras regiões e noutros países que precisam urgentemente destas vacinas, e, portanto, não será tanto pela questão da patente que se irá resolver o problema. Por outro lado, uma coisa certa, deputados, quer com uma opinião, quer com outra, portanto, destes dois lados, de certa forma, foram unânimes em criticar o assambarcamento, sim, talvez dizer. De certa forma tem acontecido com os Estados Unidos e com o Reino Unido, com um acumular de doses excessivas de vacinas para a sua prevenção e precaução, quando, por exemplo, na União Europeia nós temos seguido um pouco o caminho inverso. Doado também, em alguns casos. Exatamente, temos até doado vacinas, temos permitido a exportação dessas vacinas produzidas em território europeu para outros países. E, portanto, a postura tem sido um bocadinho diferente, um pouco nesta lógica que, de facto, tem que haver alguma solidariedade e que a nossa segurança depende sempre também da segurança dos outros, e, portanto, estarmos a pensar apenas no nosso espaço seria um erro estratégico bastante grande. Entretanto, há a assinatura de novos contratos com a BioNTech e a Pfizer. Isto também, pronto, é mais aliás, a Pfizer, digamos que estará na linha da frente dos contratos estabelecidos com a Comissão Europeia. E este terceiro contrato é para a obtenção de 1,8 mil milhões de doses adicionais. É uma compra feita, uma vez mais, pela Comissão Europeia em nome dos Estados-membros. Entre o final de 2021, vacinas para serem entregues entre o final de 2021 e 2023, e que permite comprar não só, portanto, 900 milhões de doses da vacina atual, que já está em circulação e que algumas pessoas já tiveram essa mesma vacina, mas também de outras 900 milhões de doses de uma vacina já adaptada às variantes. Portanto, já estamos também a trabalhar, no fundo, na evolução, ou já estarão os laboratórios a trabalhar nesta evolução da vacina, a pensar nas novas variantes. E, portanto, é também mais digamos que mais uma luzinha ao fundo do túnel, e que é sempre interessante sabermos que estamos a prevenir um bocadinho o futuro com estes novos contratos. Marco Teles, a Europa está uma vez mais pressionada por fluxos migratórios. Estou a reportar-me ao caso de Ceuta. Pois. Nem de propósito, o Parlamento Europeu pediu mais opções legais para trabalhadores que queiram migrar para a União Europeia de forma legal, digamos assim, que não passe pelo tráfico de seres humanos. A questão é que a migração legal permite precisamente combater no fundo este mercado, estes fluxos traficantes de pessoas. No fundo, nós sabemos que existem máfias que se alimentam com estas entradas de imigrantes de forma irregular.
E aqui o Parlamento o que realmente falou é da possibilidade de expandirmos, no fundo, as formas de migração legal. Eu creio que esta vai ser uma discussão que vai estar em cima da mesa durante os próximos tempos, porque não é uma situação nova. Não, arrasta-se há anos e anos. Já também se arrasta há imenso tempo, e quando tivemos o pico da crise migratória no espaço europeu, e a verdade que essa situação melhorou, mas não ficou resolvida, nem de longe nem de perto. Esta agora de Marrocos, Espanha, tem algo de política também? De pressão política, digamos, de um Estado sobre o outro? Exatamente. São situações que não se pode, e ali claramente se percebe uma situação muito pontual, uma questão política também por trás. Sim, não deixa de ser a utilização de seres humanos. Exatamente, e que surge assim de um dia para o outro, de forma repentina, com chegadas de 8 mil migrantes de uma só vez, e portanto são situações delicadas, mas tirando esta situação muito específica que aconteceu em Ceuta, de facto acho que vai ser necessário haver um olhar sobre este problema das migrações e relacionar a questão das migrações também com a questão da demografia e do envelhecimento populacional na Europa. Portanto, isto não é ficção, é algo que já está mais do que evidente, é visível. Veja-se o caso do sul de Portugal, recente, com os migrantes nas plantações e nas portanto, estufas. Isto torna-se estranho fecharmos portas quando necessitamos dessa gente. Quando, efetivamente, vamos precisar destas pessoas para o desempenho de funções nas quais já há falta de trabalhadores, e, por outro lado, que podem ajudar também neste equilibrar da demografia, no sentido de rejuvenescer um pouco a população europeia. Portanto, é óbvio que isto não significa que as fronteiras sejam abertas sem quaisquer regras. Não se pode partir, obviamente, para essa situação. Como é óbvio, todos nós compreendemos. Mas temos que olhar para a questão da migração, se calhar com outros olhos, porque, efetivamente, o problema da demografia e do envelhecimento demográfico na Europa é extremamente complicado. E relacionado com o problema da demografia e do envelhecimento populacional, também temos outro problema nos territórios europeus, que são os enormes desequilíbrios que existem entre, por exemplo, o que são áreas urbanas e áreas rurais. E, aliás, a pandemia, nesse aspecto, veio aqui abrir um novo possibilidade, campo talvez, de novas possibilidades ligadas, por exemplo, à questão das novas tecnologias. Estou-me a lembrar até aqui do caso muito recente aqui na nossa região, de um projeto aparentemente de sucesso dos nómadas digitais, que é uma coisa que, obviamente, há um ano atrás nunca ninguém tinha ouvido falar numa coisa semelhante, mas, de facto, de pessoas que estão dispostas não a viver nas grandes áreas urbanas tradicionais, mas que não se importam de estar em zonas mais remotas, em zonas rurais, desde que lhes sejam asseguradas os acessos tecnológicos que precisam. Sim. Porquê? Porque podem desenvolver o seu trabalho com uma boa ligação à internet e podem simultaneamente usufruir de uma qualidade de vida diferente que não encontram já nas grandes cidades. Portanto, há aqui realmente... Investir em infraestruturas fixará essas pessoas. Isto implicará, naturalmente, investir em infraestruturas, nomeadamente da área do digital, das infraestruturas tecnológicas, porque nós não vamos conseguir deslocar esta população jovem, muito qualificada, ligada a estas novas tecnologias, e pensar no teletrabalho, se de facto nessas zonas não houver condições para isso. Agora, entre a migração, o envelhecimento da população, o rural e o urbano, há todo aqui um conjunto de temas que acabam por estar interligados e que envolvem aqui abordagens multidisciplinares. Isto é uma questão que tem sido discutida por economistas, por geógrafos, por sociólogos, enfim. É uma área que interessa a muita gente e que será importante fazer esta discussão o quanto antes. Para bem do país, porque também nós temos estes problemas, estes desequilíbrios há já imenso tempo, e a pensar também no futuro da Europa na sua generalidade. Marco Teles, fechamos por aqui, voltamos a encontrar-nos em breve para outra conversa. Pronto, até uma próxima então, e um bom fim de semana a todos. Obrigada, bom fim de semana.